Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Abre junto comigo a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 6, verso 34, que nos diz o seguinte: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar? Paizinho, Rei da Glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz, que tudo vê, que nos conhece no íntimo e no profundo. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de ser aquele que vai falar algo de Ti, com a Tua permissão. Fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos percebido nos dias atuais uma inquietação muito grande pelo que vai acontecer amanhã. Bom, primeiro precisamos saber se Deus quer que estejamos vivos amanhã. Como é isso, pastor? Que é isso? Calma, deixa eu te explicar. Sabe, se nós entregamos ao Senhor as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas indagações, Ele sabe como cuida, Ele sabe do jeito que cuida, e a gente não precisa muitas vezes ficar inquieto. É bem verdade de que alguns, em sua essência, infelizmente, sofrem de ansiedade, sofrem de depressão, ficam inquietos. Mas hoje eu te convido a crer no Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Bom, sabe, o dia de amanhã só vai acontecer o que Deus permitir. Talvez você esteja preocupado com o aluguel que vai pagar, com o dinheiro que vai receber, com a festividade que haverá, ou até com a entrevista que vai fazer. Mas, se confiarmos no Senhor, tal como nos informa o Salmos 37, que diz: Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, é sobre isso que eu quero te falar. Sobre confiar em Deus. Sobre deixar Ele no controle e no domínio de tudo. Porque tudo só vai ocorrer porque Ele quer e da maneira que Ele quer. Tudo só vai acontecer se Ele permitir. E Ele permitindo, vai ocorrer sim, mas da maneira dele, entendeu? Então não adianta muitas vezes a gente fazer planos e não colocar aquele que escreve a nossa história no meio dos planos. Toda história que não tem Deus, ela não é complementada ou ela não é completada. Mas toda história que tem Deus, que tem oração, que tem propósito, que tem joelho, que tem tão somente o crivo da palavra de Deus, certamente, meio que a gente já sabe como é o final dele, ou melhor dizendo, como vai dar certo. Sabe, amados, nós temos percebido muita gente que está, digamos, preocupado à toa. Como assim, pastor? Eu não vou me preocupar não. Sim, você vai. Mas se você entregou ao Senhor, deixa Ele fazer da maneira dele, do jeito que Ele fizer, agradeça. Esse contexto bíblico é muito interessante. Por quê?
porque fala da seguinte maneira: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou seja, não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe não, mas deixa Deus guiar, deixa Deus ele fazer da maneira dele. Em outras traduções, esse texto diz o seguinte: não fique preocupado com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para você. É Deus quem vai cuidar. Pois vocês já pararam para perceber que muitas vezes a gente está tão querendo desistir de tudo, meio que sem esperança e sem perspectiva, e Deus surge na história, nos anima, nos motiva, tal como ocorrera com Josué após a morte de Moisés, onde o Senhor, no capítulo 1, versículo 9 do seu próprio livro, Josué, diz: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então é sobre isso, é sobre se aquietar, se acalmar. Ruth capítulo 3, versículo 18 diz: sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir ainda hoje aquele negócio. A única certeza que eu posso te dizer e que você não vai se frustrar é confiar em Deus. Porque confiar nos homens, a gente se frustra. Confiar nas pessoas, a gente muitas vezes termina se decepcionando. Mas ao depositar a nossa confiança em Deus, nós compreendemos de que Ele vai fazer sempre melhor do que a gente imagina. Ele vai fazer de uma maneira, tão perfeita, que a gente vai ficar imaginando e dizendo verdadeiramente: Deus é fiel. E eu poderia aqui falar de contextos bíblicos, eu poderia aqui falar sobre a epígrafe do texto que fala sobre tesouro na terra, tesouro no céu, dois senhores, mas eu prefiro falar sobre isso, sobre o dia de amanhã. Se você tem alguma entrevista para fazer amanhã, coloca Deus na frente, ora antes e diz: olha Deus, eu vou fazer aquela entrevista, mas o Senhor é quem vai abrir a porta. Talvez você vá para uma consulta, receber algum diagnóstico e diga: Deus, eu vou para o médico, mas antes de eu chegar lá, cura minha alma, tira de mim toda a ansiedade. Entendeu agora como é o segredo? Eu sei que não é fácil. Talvez muitos digam: falar é fácil. Não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. Porque ainda assim, se for impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz muito mais do que pedimos, imaginamos ou pensamos. O nosso Deus é o Deus que faz o milagre, é o Deus que age, é o Deus que trabalha, é o Deus que entra, é o Deus que transforma e é o Deus que muda a história. Só basta você se acalmar, só basta você se aquietar e deixar Ele agir da maneira dele, porque Ele tem um milagre preparado para você. E Ele tem a estratégia certa. Ninguém pega a Deus de surpresa. Ninguém chega e diz: e Deus não sabia que ia fazer isso. Deus sabe de tudo, mas Ele só quer que você confie mais nele. Sabe? A festividade que vai haver, que talvez você esteja aí preocupado ou preocupado, se é para a glória dele, não te preocupa. Conforme nós estávamos dizendo, Deus cuidará de amanhã. Lembra daquele hino da harpa cristã que diz: Deus cuidará de ti. Então, Deus vai cuidar. Deus nunca te abandonou. E não será agora que Ele vai te abandonar. Mas basta que nós venhamos crer.
venhamos acreditar, entender e compreender, acima de tudo, de que não adianta se preocupar. Lembra do que nós falávamos na mensagem anterior? Que nós muitas vezes estamos pegando peso demais, ou até então se preocupando à toa. Quando o Senhor ele é convocado à guerra por Josafá, quando ali então ele, em situação de humilhação, se humilha e convida o povo a buscar ao Senhor. O que é que o Senhor diz? Segundo as Crônicas 20, o 17 diz: nesta peleja não tereis de pelejar. Então, essa guerra não é sua, mas que tão somente você creia, acredite, confie e não desista. Porque no final, o nome que será glorificado é o nome do Senhor. O nome que é sobre todo nome, do céu e na terra. Amém? O apóstolo Paulo cita bem claro a dizer-nos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hoje eu quero render graças ao Senhor pela vida também da minha amiga, a irmã Ana Paula, e também o seu esposo, o irmão irmão Adilson dos Santos. A paz do Senhor para a irmã Ana Paula e para o seu esposo, irmão Adilson dos Santos, que são bênçãos de Deus em minha vida, em meu ministério. Amém? Que Deus abençoe vocês sempre, em nome de Jesus. Que Deus possa estar sendo o centro do casamento, da família, e que Ele possa colocar tudo no seu devido lugar. Glórias a Deus. Um abraço também a todos vocês que nos ouvem, que compartilham, que sempre estão comentando lá no YouTube. A irmã Gisele, o irmão Climério, a irmã Fátima, a irmã Renata, todos que sempre estão ali no YouTube, compartilhando, comentando e, acima de tudo, deixando seu like, seu joinha. Se você ainda não nos conhece no YouTube, então estamos lá como Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Também um abraço para a irmã Daniela Tibério, uma irmã também para a irmã Graça do Vale, um abraço também para a irmã Nildete, um abraço também muito especial para a diaconisa Maria José e seu esposo, o diácono Célio, a irmã Solange Pereira. Glórias a Deus. Todos e todos que sempre têm aí compartilhado, comentado, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus abrace a tua alma, hoje, sempre e eternamente. E até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Oh, glória!